Hello, Bookmingles! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal. Meu nome é Júlia, mas também sou conhecida como Lud, vocês podem me chamar do jeito que vocês quiserem. Júlia, Lud, Julude, tanto faz. E o vlog de hoje vai iniciar uma sequência de vlogs que eu pretendo fazer, tá? A ideia é que isso aconteça, pode ser que não aconteça, mas na minha cabeça vai acontecer, que são vlogs de leitura lendo livros do Clube do Livro da Reese Witherspoon. Tá linkado aqui em cima nos cards a playlist que eu tenho falando tudo sobre o Clube do Livro da Reese Witherspoon. E se você não sabe do que eu tô falando, eu já tenho 2 vídeos aqui falando. Um só falando do clube, eu também vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Um só falando do clube, falando todos os livros que já foram do clube até junho ou julho, eu acho, que é quando eu gravei o vídeo. E eu também tenho um vídeo um pouquinho mais recente que eu gravei agora em agosto, falando dos livros que eu já li, livros que eu quero ler, livros que eu tenho aqui em casa, do clube. Se eu tiver com muita voz de doente ou cara de cansada, é porque eu tô com faringite. Eu tô me curando ainda da faringite, tô um pouco ruim. E juntou a faringite, juntou o cansaço, porque na semana passada tivemos Book Friday, acabou ontem, segunda-feira, hoje é terça-feira, dia 23 de agosto, inclusive, eu não tinha falado isso. E a ideia desse vlog é vocês me acompanharem lendo um livro escolhido do Clube da Reese. Eu, no começo, tinha pensado em fazer um sorteio naquela TBR do Scooby, mas tem um livro aqui em específico que eu preciso ler. Por eu ter recebido da editora, enfim, eu preciso dar um parecer pra editora, né, sobre a história. E aí eu decidi começar com ele, mas os próximos eu posso fazer nessa sorteio, alguma coisa assim. O livro que a gente vai ler nesse vlog hoje, o primeiro livro a iniciar essa, espero eu, coletânea de vlogs, é o Dicionário das Palavras Perdidas, da Pippi Williams. Esse livro foi do Clube do Livro em maio, se eu não me engano, em maio desse ano, então não faz muito tempo. Ele é de 2019 ou 2020, ele não é tão novo assim, mas ele participou do clube com um pouco de atraso, né? Ele entrou pro clube. E aí logo a Gutenberg trouxe esse livro pro Brasil. Esse livro veio pela Gutenberg aqui pro Brasil, com o mesmo título e a mesma capa, inclusive. Eu acho essa capa bem bonita. E ele é uma ficção histórica. Eu não sei muita coisa sobre o livro, a gente vai ler a sinopse juntos, mas eu também não tenho a menor ideia do que se trata. Vocês sabem, né? Eu nunca sei nada dos livros que eu leio. Ele é bem gordo, olha. Olhando assim, ele parece ser maior do que é, tá? Ele tem, com todos os apêndices, enfim, porque ele é uma ficção histórica. E aí aqui atrás, aparentemente, ele traz, tipo, uma linha do tempo, algumas, um apêndice mesmo, sabe? Pra ajuda, assim, dos leitores. 414 páginas. Então, ele parece ter mais do que ele tem mesmo. Eu acho que a folha é um pouquinho mais grossa. A autora, a Pippi Williams, ela nasceu em Londres, cresceu em Sydney e atualmente vive em Adelaide, na Austrália. Trabalhou uma parte da vida como pesquisadora social, estudando o que faz as pessoas se sentirem bem e o que ajuda a prosperar. Ela é autora de outros livros também. E o primeiro romance dela é Dicionário das Palavras Perdidas, que é baseado na história real do Dicionário Oxford da língua inglesa, que já foi traduzido para vários idiomas e diversos países. Então, é uma ficção histórica, né? Ele tem uma base real, mas com uma ficção por trás. Eu sabia que era uma ficção histórica e eu sabia que tinha uma relação com o dicionário mesmo, mas eu não sei muito da história. Então, eu vou ler aqui atrás a sinopse, que eu acho que é mais curtinha, não vai entregar tanto do que a sinopse da orelha. E aí a gente vai começar a nossa leitura. Eu quero muito terminar esse livro até o final de agosto. Hoje é dia 23, então eu tenho um pouquinho mais de uma semana. Eu acho que eu consigo, mas eu tô um pouco devagar nas leituras, porque eu não tô me sentindo muito bem esses dias. Mas eu acho que eu vou dar conta. Vocês vão me acompanhando aí. Eu vou ler a sinopse aqui, então, pra gente começar a leitura sabendo mais ou menos o caminho que isso vai tomar, né? Aqui em cima tem, tipo, um subtítulo que tá escrito assim: em 1901, uma palavra sumiu do dicionário Oxford da língua inglesa. E essa é a história da garota que a roubou. Eu sabia que tinha uma palavra perdida, mas não lembrava que era uma criança que tinha roubado. Esme cresceu em um mundo de palavras. Criada apenas pelo pai, um lexicógrafo, tá certo? A serviço do dicionário Oxford da língua inglesa, ela passa seus dias no scriptorium, um galpão de jardim adaptado para servir de sala aos homens do dicionário. Certo dia, uma ficha contendo a definição de um verbete a encontra por acaso, e a pequena Esme passa a colecionar outras palavras como aquela, perdidas, descartadas ou negligenciadas pelos funcionários do scriptorium. Não sei falar as palavras. Com o tempo, ela percebe que muitas dessas palavras relacionam-se às experiências das mulheres que raramente são registradas. A jovem decide, então, coletar palavras para o seu próprio dicionário, o Dicionário das Palavras Perdidas. Ambientado no auge do movimento sufragista, na iminência da Primeira Guerra Mundial,
Eu tô falando que eu não tô muito bem, gente. Na iminência da Primeira Guerra Mundial, além de ser inspirado na real história da elaboração do dicionário de Oxford, esse livro revela uma narrativa perdida, singular, escondida nas entrelinhas de uma história escrita por homens. Achei bem curioso, né? Porque nessa época, 1900, é o que? Século XIX, eu acho? Século XVIII, quer dizer? Realmente o machismo, né, corria solto ali. E faz muito sentido palavras que remetem a ações femininas serem excluídas do dicionário, já que mulheres não tinham o menor direito, né, naquela época. Não que hoje a gente tenha muito direito, mas bem mais do que antes, né? Eu fiquei bastante curiosa pra ler. Essa capa é bem bonita. Acho que dá pra perceber na imagem que ele é um azul. Eu achava que era um preto, mas ele é um azul. Eu vou mostrar a diagramação pra vocês. A tradução foi de Lavínia Fávero. E o livro começa... O prólogo dele começa em 1886. E aí depois vai pra... E depois tem partes, tá vendo? Ó, então vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o começo. Essa é a diagramação. Parece ser bem tranquila de ler, assim. Não parece ser uma diagramação muito cansativa. E eu tô bastante curiosa. O livro é bem molinho, dá pra perceber, né? Ele é bem molinho, bem confortável. E é isso, então. Vocês vão me acompanhar nessa leitura. Vai ser uma leitura, obviamente, sem spoilers de nada. Mas se por acaso for conter algum spoiler, eu vou avisando vocês ao longo do vídeo. Espero que vocês gostem. E vamos ler junto. Oi, amigos. Hoje é nosso segundo dia de leitura. Gente, eu li muito pouco. Eu li 43 páginas só de ontem pra hoje. Nossa, a câmera tá muito torta, né? Coloquei vocês num lugar nada a ver, mas parece que não tá muito bom. Mas enfim, é o que vai ter hoje, né? Eu comecei a ler esse livro ontem, mas acho que deu pra ver pela minha cara que eu tava bem ruinzinha de saúde. Hoje eu tô um pouco melhor, tô mais disposta. Ontem eu tava sem energia nenhuma, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia viver, sabe? Eu só fiquei deitada, morrendo o dia inteiro. Não consegui fazer nada do meu trabalho. Bem caótico. Eu consegui dormir melhor essa noite. E aí hoje também eu acordei um pouco mal, mas agora eu já tô, sabe, revivendo. Até pra perceber, acho que o jeito que eu falo, que eu tô um pouco mais animada. E aí eu comecei a ler ontem o Dicionário das Palavras Perdidas. E tá sendo uma leitura não muito... Não sei, não tô gostando muito por enquanto, assim. Eu tô achando um pouco monótono, sabe? Eu não sei se é o meu momento errado de ler esse livro, ou se o livro é monótono mesmo. Mas até o momento, ele é muito grande, né? E aí acho que isso me dá desânimo. Até o momento, na página 43, não aconteceu nada, assim. A gente tá sendo introduzido na história, o que é óbvio. Mas não aconteceu nada de nada. Em 43 páginas não aconteceu nada. A gente vai acompanhar essa menina, ela chama Esme, e ela mora com o pai dela, a mãe dela morreu. E aí o pai dela trabalha fazendo um dicionário. E é muito louco, né? Porque eu nunca pensei em como se faz um dicionário. Basicamente, as pessoas enviam palavras pra esse lugar. E aí eles vão ver palavras que são muito usadas. E aí eles fazem uma seleção, tipo, palavras que todo mundo usa muito, que receberam muito, que eles fazem consultas também em livros, essas coisas. Aí eles selecionam palavras que são muito usadas pra ir pra esse dicionário. E aí eles estão no A e no B ainda. Tipo, em 1800 alguma coisa, eles estão, tipo, no A e no B. Ainda. Tipo, eu fiquei pensando. Eu nunca tinha parado pra pensar, né, como que se faz um dicionário. Eu nunca tinha parado pra pensar que também, tipo, demorasse anos pra fazer um dicionário. E nem do fato de que você tinha que começar por algum lugar. Você tem que começar normalmente por ordem alfabética, né, tipo... Começa no A até chegar no Z. Eu achava que só ia jogando lá e depois eu organizava tudo. Eu não tenho a menor ideia, mas aparentemente no livro eles fazem um dicionário assim. E aí essa menina, ela não tem muito onde ficar e ela fica ali no trabalho do pai. E aí um dia cai uma palavra, tipo o papel, sabe, da palavra cai no chão e ela meio que pega pra ela e não devolve. Aí ela começa meio que roubar as palavras do dicionário, palavras que caem no chão onde ela fica, porque ela fica embaixo da mesa do pai escondida, porque tecnicamente ela não poderia estar lá. E é só isso que aconteceu até agora, em 43 páginas. É ela torcendo pra cair uma palavra, aí cai uma palavra, ela vai e guarda. Aí passa-se anos, aí ela torce pra cair outra palavra. E é só isso que aconteceu até agora. Eu não sei pra onde a história vai, sabe? Tipo, o que vai ser desenvolvido a partir daí? Tudo bem que eu tô só na página 43, mas eu tô curiosa, mas ao mesmo tempo eu tô cansada, porque eu tô achando muito monótono. Assim, é uma época que eles também falam muito... A linguagem é outra, sabe? Parece que é um livro antigo. Não que ele seja antigo, ele é de 2019, 2020, sei lá. Mas na gringa, né? No Brasil ele é desse ano. Ele é de 2020, na gringa. Mas sabe quando você sente que, tipo, tá uma linguagem meio coloquial? E aí você fica, tá bom, mas eu queria um troço mais contemporâneo. E aí eu pego pra ler, aí eu leio e eu falo, acho que eu vou abrir o TikTok. E aí eu abro o TikTok e eu fico 3 horas no TikTok. A folha é bem grossa, por isso que ele é bem grande. Ele parece ser maior do que ele é. Ele tem 410 páginas, assim, mais ou menos. Eu já falei tudo isso, né? Mas enfim, eu vou tentar continuar a ler agora. Hoje é
quarta-feira e eu tô com muita dor nas costas e eu não pude ir na academia hoje porque eu tô esperando o cara do seguro vir pôr o rastreador no meu carro. Eu tô o dia inteiro, tipo, não consigo fazer nada porque eu tô esperando esse amado vir aqui, ele não vem. Então eu vou ficar lendo até o bonito vir, tentar ler, né, ainda tentar não me distrair, porque realmente tô achando bem devagar esse começo, sabe? Acho que, espero que ele melhore daqui pra frente, mas até aqui eu tô achando meio... Eu vou ver a nota dele no Goodreads. Vamos ver. Vou ver no Goodreads porque é mais universal, né, do que o Scooby. Vou ver o inglês. The Dictionary. E tem a nota 4.10. É muita coisa. Tem mais de 63 mil pessoas que avaliaram. É bastante coisa, sabe? Então eu acho que eu vou continuar lendo, óbvio, mas aí eu vou contando pra vocês. Mas até agora eu tô achando bem monótono. Hello, Bookmigos. Hoje é domingo, faz uns bons dias que eu não apareço aqui no vlog. Mas é porque eu não tô conseguindo ler muito. Ai, gente. Eu ainda tô na página, estou lendo, né? E eu ainda estou na página 100... Cadê? Perdi já. 171, no capítulo Dezembro de 1906. E assim, desde que eu comecei a ler essa história, eu tô pensando pra onde essa história vai, que caminho ela vai tomar, sabe? Eu tenho a impressão de que, tipo, não tá chegando em lugar nenhum, sabe? Esse sentimento, eu devo estar uns 40% do livro. E eu tô com esse sentimento de, tá, pra onde isso vai? E ele é um livro um pouco mais sério, um pouco mais denso também. Não é aquele livro muito fácil de ler, é um livro que se passa em 1800, entre 1890 e 1900, então... Tipo assim, é muito... Sei lá, a personagem principal, a Esme, ela é muito estranha. Não que ela é estranha, são as condições que ela cresceu, né? Mas ela é um pouco, tipo, peculiar, assim, sabe? A linguagem do livro não é do que eu costumo ler, enfim. Eu não sei aonde isso vai chegar com a história. Eu tô muito triste porque eu achei que eu fosse amar. Eu achei que esse livro talvez ele fosse por um lado um pouco mais de realismo mágico, mas não. Sei lá. Basicamente, o que aconteceu até agora, nessas 171 páginas que eu li, né? A menina, ela cresceu, a gente acompanhou alguns anos da vida dela, ela cresceu ali no escritório, né, que é onde os homens, eles coletam palavras pra montar o dicionário Oxford, e ela cresceu ali nesse meio, então, tipo, ela é culta, em muitas aspas, sabe? Ela fala de uma maneira mais culta, ela conhece palavras que a população normal não conhece e tal. Ela não questiona muito isso, sabe? Aí ela cresce, ela começa a frequentar outros ambientes, ela começa a ver que palavras, principalmente palavras que são femininas, assim, que remetem a coisas de mulher, não são incluídas no dicionário. Tipo assim, por exemplo, tem irmãos no dicionário, mas não tem irmãs, que seria, no caso, duas mulheres. Tem dois caras, sabe? E ela começa a reparar que, tipo, coisas que se remetem ao sexo feminino não estão no dicionário. E, tipo, só isso aconteceu até agora, sabe? Eu tô achando o livro um pouco tedioso demais. Eu acho que pra quem curte muito ficção histórica, eu gosto de ficção histórica, mas uma coisa mais parada, uma coisa mais cabeça. Eu acho que se você ler O Segredo que Guardamos, que também foi do Clube da Reese, você vai amar esse livro. Eu não gostei tanto assim do Segredo que Guardamos, então é uma história muito legal e tal, mas não me prendeu tanto. E eu acho que... Não sei. Minha ideia era ter terminado já esse livro, esse ponto da semana, porque é domingo, dia 28 de agosto. Eu já queria ter terminado, mas não terminei. Eu vou tentar fazer um sprint de leitura agora, tipo, eu mesma. Porque eu tô achando o livro um pouco, tipo, não acontece nada, sabe? Não acontece nada. Eu adoro livros que é sobre o personagem e o caminho do personagem e tudo mais. Mas esse aqui não acontece nada. Acho que eu peguei num momento meio ruim, assim, de ler ele. Peguei num momento que eu não tava muito na vibe, eu acho. Acho que eu devia ter pegado um livro mais farofinha, sabe? E agora eu vou tentar ler mais. Porque esses últimos dias que eu não gravei pra vocês, eu não gravei porque eu basicamente acordava, aí eu fazia qualquer coisa, eu ficava 3 horas no TikTok. Aí eu lia, tipo, um capítulo do livro, deitava e dormia, sabe? Eu não tava lendo nada, a gente não fez live de leitura também essa semana, porque aconteceu N coisas na minha vida. Também foi meio correria essa semana, mas, tipo assim, eu preferia ficar no TikTok. Agora mesmo eu tava vendo coisa do TikTok, tinha esquecido que eu tinha que ler, sabe? Então agora eu vou focar aqui na leitura, eu vou até deixar meu celular pra lá. Vou tentar ler, mas não garanto que eu vou conseguir. Vou tentar ler pelo menos 1 horinha, assim, 2 horinhas. Eu tô meio cansada hoje. Ontem eu fui assistir Um Lugar Bem Longe Daqui, foi muito especial. Que também é um livro que já foi do Clube da Reese. Eu amei essa adaptação, que também foi feita pela Reese, foi tudo. Vou parar de enrolar, porque eu tô procurando qualquer coisa pra enrolar, em vez de ter que ler, sabe? E vou ler. E aí, no final do dia, assim, eu venho contar pra vocês se eu conseguir ler bastante. Enfim, vou tentar assistir um sprint na Twitch, se alguém estiver fazendo. É isso, até depois. Oi, Bookmigos. Ainda é domingo, tá? Ainda é o mesmo dia.
Eu tô com essa cara de sono porque eu dormi lendo. Oh, quem imaginou que isso fosse acontecer? Eu li por mais ou menos 1 hora, eu li umas 53 páginas. Meu ritmo de leitura nesse livro é bem mais devagar do que nos outros. Eu acho que isso me incomoda um pouco, sabe? Ler mais devagar do que o normal. Porque vai me dando muito preguiça, vai me dando muito soninho. Eu parei na página 225 e hoje eu quero ler até a 300. Não adianta, eu tenho que ler até a 300. Eu quero terminar esse livro, sabe? Até a 303, pra ser bem realista, porque é onde acaba o capítulo, onde acaba essa parte, na verdade. Então ainda tem um caminho longo pela frente no dia de hoje. Só porque eu reclamei que não aconteceu muita coisa. Aconteceu uma coisa muito específica que eu não vi isso vindo, sabe? Achei legal. E eu tô percebendo, assim, pra mim, esse livro é um livro só pra mostrar como, naquela época, em 1900, o que a gente já sabe, era uma época bem machista, que a gente já sabe de tudo isso, sabe? Mas pra mim é pra gente ver como que naquela época era uma época muito machista, como que as mulheres, tipo, não tinham voz de nada, sabe? E como essa garota tá percebendo isso ao longo do tempo crescendo, sabe? Aconteceu uma coisa com ela agora que eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu fiquei até meio surpresa. E tá sendo legal. Tipo assim, eu achei que ficou um pouco melhorzinho a história, sabe? O andamento da coisa depois que eu vim aqui reclamar pra vocês. É sempre assim, depois que eu reclamo o negócio anda. Eu achei que o negócio ficou um pouco mais legal, ficou um pouco mais animado, assim, mais coisas acontecendo. E eu consigo entender um pouco mais a motivação da história agora. Mas ainda assim, eu não consigo imaginar pra que caminho isso vai tomar, sabe? Eu acho que é um livro só, tipo, tá bom, aconteceu. Enquanto tava acontecendo isso, também tava acontecendo isso. Eu acho que é só isso, assim. Eu esperava uma coisa muito diferente desse livro. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito diferente do que ele tá sendo mesmo. Mas não tá sendo ruim. É só que não é minha vibe, assim, nada no momento. Gente, eu tô numa vibe lendo livro de farofa, sabe? Romance farofa. Então, eu acho que eu peguei completamente no momento errado. Mas eu tava curiosa pra ler. Tô triste que o nosso primeiro vlog não tá sendo tão animado quanto eu gostaria que fosse. Mas ele é um livro um pouco mais cabeça, assim. Eu quero até abrir depois o clube de discussão. Eu acho que eu não mostrei isso aqui nesse vídeo, né? O clube da Reese tem esse aplicativo aqui que chama Book Club. Esse amarelinho. E aqui você abre ele. Tá carregando. Você abre ele e aí você consegue vir aqui no livro que você quer. Aqui ele é de maio. E aí eu consigo ver a discussão do livro. Aí tem a opção para escrever aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. Ó, tá vendo? E aí tem essa opção aqui embaixo, que é da discussão. Aí tá aqui se eu já terminei o livro ou se não terminei, mas eu quero papear do mesmo jeito. E aí eu consigo ver assim, consigo deixar os meus pensamentos sobre isso. Eu consigo ver o que as pessoas falaram, sabe? É bem legal. E aí tem até umas coisas, tipo assim, não entrevistas, mas caiu. Tipo umas curiosidades, sabe? Aí tem uma aqui falando as palavras poderiam significar diferentes coisas para homens e mulheres, e com certeza. E aí tem toda uma conversa aqui com o autor e tudo mais. Eu quero ver a discussão depois, dar uma olhadinha pra ver o que o pessoal achou, se o pessoal gostou também. É isso, eu vou tentar. Agora a gente vai ter discussão do livro. Eu fiquei sem luz, 1 hora acabou a energia aqui em casa. E aí eu tava lendo com a luz do dia mesmo. E aí depois eu dormi e eu acordei com a energia tinha voltado, já ainda bem. É isso, povo. Depois, quando eu ler um pouco mais, eu volto pra contar mais pra vocês. Mas até agora tá sendo uma leitura... Eu classificaria essa uma leitura como passos pequenos que mulheres do nosso passado tomaram pra gente chegar onde a gente tá hoje, sabe? É uma leitura que eu acho importante fazer, mas talvez eu esteja fazendo no momento errado. Entende? Enfim. Até depois. Hello, Bookmingos. Acredito que a imagem deve estar uma bosta. Não sei se melhorou muito, eu liguei a lanterna do celular. Hoje é dia 30 de agosto, né? E eu consegui ler muito do livro, eu acho que talvez eu termine amanhã. Eu queria vir falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tô aqui na minha seu conforto pra dormir, vou mostrar pra vocês. Todo dia antes de dormir eu tenho tipo um esqueminha, sabe? Pra eu pegar no sono, dormir gostoso. E eu tô já nesse momento e eu pensei, putz, eu não falei nada no vlog sobre a leitura, né? Que eu fiz hoje, eu li muita coisa. Acho que eu preciso. E eu fiquei com preguiça de me arrumar, de trocar de roupa. Já são quase meia-noite. E eu falei, bom, por que não aparecer assim mesmo? Minha mesa de cabeceira é bem bagunçada, né? Como vocês podem ver, mas enfim. Eu deixo a luz no meu quarto apagada, essa aqui é a luz principal. E eu deixo ligado só esse abajur que eu tenho aqui, uma luz amarela. Eu não gosto de luz amarela, mas assim, porque é bem aconchegante. Eu acendo uma velinha. A vela que estamos usando hoje é uma vela que eu comprei na viagem. Essa aqui, ó, Cinnamon Spice de Vanilla da
Bath and Body Works. Eu queria que esse vídeo tivesse cheiro, porque vocês não têm ideia. É muito, muito, muito boa mesmo. Tipo, uma delícia. Aí tem água. Aquela água ali tá quente, esqueci de levar. Fios, muito fios. Aqui é meio caótico mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês minha luzinha amarela. Por isso que a gente tá nesse coisa. Com a lanterna do celular ligado pra clarear um pouquinho mais. Mas vou mostrar onde estamos na história. A última vez que eu apareci aqui, eu falei que eu queria ler até a página 300. Vocês lembram disso? Spoiler, eu não li, tá? Aquele dia que eu nem lembro que dia que foi mais. Eu li pouquíssimo, tipo, sei lá, umas 50 páginas, acho que nem isso. E eu tinha parado na 248. Não, menos até. Tinha parado, sei lá, em que página. Hoje é terça, tá? Acho que foi domingo isso, né? Acho que foi domingo que eu apareci aqui. Aí ontem, segunda, eu devo ter lido um capítulo só. Pouquíssima coisa, às vezes até menos. E aí eu parei na página 248. E aí hoje a gente fez live de sprint. Eu falei, preciso ler esse livro. Amanhã é dia 31 e eu viajo dia 1º. A minha ideia é fazer o quê? Terminar esse livro. Não sei se hoje, talvez. Terminar esse livro, gravar o vídeo de leituras de agosto amanhã, editar amanhã e já deixar tudo pronto pra postar no YouTube na quinta-feira, dia 1º. Eu não sei se eu vou conseguir, espero que sim, mas eu queria muito terminar esse livro pra ele entrar nas leituras de agosto, né? Como eu falei, eu comecei a ler esse livro hoje na página... Tô tentando fazer aqui uma gambiarra com a Luísa. Eu comecei a ler esse livro hoje na página 248, porque a gente tava indo em live. E eu estou agora na página 357, então... Não sei se vai dar dando pra ver. 357. Eu fiquei bem satisfeita porque eu li mais de 100 páginas hoje. É um livro bem denso, é um livro bem devagar, então eu fiquei bem feliz por ter conseguido ler, porque todo dia eu lia 2 capítulos e dormia. Eu sinto que eu tô me apegando mais na história agora. E eu acho que a gente pode considerar esse livro um romance de formação, porque a gente vai acompanhar a Esme, que é a nossa protagonista, desde ela muito pequenininha até a vida adulta dela. Acho que agora ela tem mais de 30 anos já. A gente tá nesse momento em 1915. A gente começou lá em 1800 e sei lá quanto, e vimos ela crescer, passou por várias fases da vida dela, momentos que eu não esperava que fosse acontecer. Morreu várias pessoas aqui ao longo do caminho, que eu fiquei até um pouco chateada, porque parece que a gente cresceu com ela, sabe? Falta só isso aqui pra eu terminar. O livro termina na 402. O livro termina, na verdade, na 397. Tá vendo? Aí depois aqui a nota da autora. E aí depois tem uns apêndices, olha, nota da tradução, agradecimentos, e tem um apêndice também, pelo que eu vi, ó, tá vendo, tipo... Aqui, ó. E tem uma linha do tempo do dicionário Oxford, que ela se baseou, acreditou, pra escrever a história. Eu tô gostando bem mais do que eu tava gostando no começo da história. Mas acho que vai ficar tipo eu acho que vai ser um 3,5, talvez 4, mas não 4 porque eu tenha amado a história, mas sim porque a história... A escrita é muito... tipo assim, traz um peso, sabe? É mais pelo fato da história em si do que dos meus sentimentos. Então, mas acho que vai ficar um 3,5, dependendo do que vai acontecer daqui pra frente. Faltam menos de 50 páginas pra eu terminar. Eu tô no meu processo de dormir já é bem tarde. Ó, quase meia-noite. Já, então eu acho que eu não consigo ler esse finalzinho, mas amanhã com certeza eu consigo ler isso, o que sobrar pra terminar. E agora eu vou ler mais um pouquinho, já me preparando pra dormir, e amanhã eu venho falar mais se eu terminei ou não, enfim. A expectativa é que eu termine amanhã, vamos ver, vou contando pra vocês. E assim, gente, essa caixa faz todo, essa capa faz todo sentido depois que a gente lê, sabe? Esse tempo aqui, o baú que ela usa, os recortinhos de escrever as palavras, é muito legal, porque eu acho essa capa muito bonita, e eu acho muito legal que ela tem muito a ver com a história também. Gostei bastante, inclusive queria agradecer a editora Gutenberg, que foi eles que me enviaram esse livro. Eu não comprei, eu recebi deles, então muito obrigada. Amanhã eu vou ler e depois eu volto pra contar pra vocês como foi. Oi, gente! É que vocês estão vendo isso logo em seguida, né? Mas já faz uma semana desde que eu apareci aqui pra vocês. E também faz uma semana que eu terminei o Dicionário das Palavras Perdidas. Eu nem apareci aqui no dia que eu terminei, que foi na quarta-feira passada, dia 31 de agosto. Porque foi meio caótico, assim.
acabei lendo meio que no embalo, assim, pra terminar, pra dar tempo de eu gravar o vídeo de leituras antes de eu ir viajar. Afinal das contas, eu não terminei, eu não gravei o vídeo, eu terminei o livro, mas eu não gravei o vídeo, e aí eu fui arrumar mala de viagem, aí eu fui pro Rio, e eu voltei, e agora eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o dicionário das palavras perdidas. Mas eu sinto que foi muito bom esse tempo que eu tive, assim, pra pensar e refletir um pouco sobre a história mesmo, porque ela é uma história um pouco mais... Quando a explicação entender, é uma história um pouco mais... cabeça, sabe? A história aqui a gente vai conhecer a Esme. É quase... na verdade, eu acho que é. Basicamente um grande... Ele é basicamente um romance de formação, assim. A gente acompanha a Esme desde muito criança, acho que ela tinha uns 5, 6 anos, até ela morrer, assim, sabe? Até ela muito adulta, até ela já velha. E a Esme, ela é uma garota muito peculiar, assim, porque a mãe dela faleceu, né, quando ela nasceu. Ela foi criada pelo pai. E o pai, ele trabalha... A história, o começo da história se passa ali em 1890, mais ou menos. E o que tá acontecendo nesse momento da história, né? Da história do mundo. Ali na Inglaterra, pelo menos em Oxford. Eles estão começando a se organizar pra criar um dicionário, que é o dicionário Oxford, que realmente existe hoje e tudo mais. Ele é bem famoso. E o pai da Esme, ele trabalha fazendo o dicionário. Então, basicamente, eles coletam palavras. Então, precisa ser uma palavra que seja documentada em algum livro, alguma coisa assim. Eles coletam essas palavras e pra ir pro dicionário. E o pai não tem muito com quem deixar ela sempre acabou indo ali pro Scrip, que na verdade chama Scriptorium, que é tipo o escritório deles, né, de fazer isso, mas é apelidado como Scrip. E ela, desde muito criança, sempre foi pra lá porque ela não tinha pra onde ir. E desde criança ela foi inserida ali naquele meio, sabe? Então, querendo ou não, ela acabou sendo uma garota um pouco peculiar, porque ela cresceu em volta de palavras e seus significados, e palavras da elite, né, porque são palavras que realmente o pessoal mais culto falava, porque são palavras que estavam registradas na história de alguma maneira, sabe? Tinha que estar por escrito, seja num livro, seja num jornal, tinha que ter um uso bem recorrente. Palavras do dia a dia, palavras que eram ditas no mercado, palavras que eram de baixo calão, não entrava no dicionário, porque o dicionário, querendo ou não, era uma coisa pra elite, ela foi criada ali nesse meio. Então, ela sempre foi uma garota um pouco estranha comparada a outras garotas, porque ela foi criada nesse meio que crianças são criadas. A gente vai passar por várias fases da vida dela. A gente começa com ela muito criança e a gente começa a perceber que ela tem esse interesse nas palavras do pessoal que trabalha lá, de seus significados, e que vira e mexe ela acaba pegando uma ou uma outra palavra que cai, ela fica embaixo da mesa do pai, e às vezes cai alguma palavra, ela pega pra ela, esconde, e ela começa a falar que ela tem um dicionário das palavras perdidas, são as palavras que caem das mesas das pessoas que trabalham lá, e palavras que nunca vão entrar no dicionário porque ela acaba pegando pra ela. A gente vai acompanhar a vida dessa garota, então, desde muito novinha. Depois ela é mandada pra uma escola, tipo um boarding school, assim, internato, né? Internato, esqueci essa palavra. Ela vai pro internato, ela acaba tendo depressão, ela volta pra Oxford, ela começa a trabalhar ali no Scrip com o pai dela, a gente começa a ver ela tendo relações com outras pessoas de fora desse meio, e como as pessoas veem ela, né, por ser uma pessoa um pouco diferente, por ter sido criada nesse meio, ela começa a se relacionar com outras pessoas, acontece algumas coisas na vida dela, a gente vai acompanhar ela por muito tempo. E aí, em um determinado momento, assim, da adolescência, começo da juventude dela, ela começa a frequentar um mercado, tipo um mercado de várias coisas, não um mercado de supermercado, mas um mercado tipo um mercadão, sabe? E lá ela começa a perceber que o pessoal das classes mais baixas, né, não usam as palavras que estão no dicionário, não conhecem aquelas palavras, e ela passa a conhecer outras palavras também. Então ela começa a anotar palavras, principalmente de mulheres. Ela também começa a perceber que a maioria das palavras que estão no dicionário, tudo é em volta do mundo masculino, né? Sempre palavras que foram escritas por homens, palavras que remetem a homens. Então, por exemplo, ela procura uma hora irmãos. Deveria ter irmãs, né? Porque são duas mulheres, mas não tem só irmãos. E ela começa a achar estranho como que o dicionário, além de tudo, é machista nesse quesito. Lembrando que a gente tá vivendo em 1900 ali, nesse momento de 1900. E era realmente, não só a Inglaterra, mas era um mundo completamente machista, patriarcal e tudo mais. E a gente começa a ver ela percebendo isso. Ela faz amizade ali com o pessoal, faz parte do movimento sufragista, então ela começa a entender um pouco mais sobre essas coisas. Ela começa a se indignar com os fatos
boatos de que as mulheres não têm muito direito. Fica mais ou menos ali nessa, rodeando o movimento sufragista e a história do dicionário Oxford. O que eu achei muito legal é que no final da história, a autora fala que a história, né, a Esme não existiu, mas que os personagens da história, né, principalmente o pessoal que trabalhava ali no script, são reais. Então, os nomes usados são de pessoas que realmente trabalharam no dicionário, os editores. Achei isso muito legal. Achei isso um ponto muito positivo pra história. Mas a história vai girar em torno disso. Tem um momento ali que tem a Primeira Guerra, vai mostrar como que a guerra afetou, né, no dicionário. Mas fica muito nisso, assim. Eu esperava uma história, eu não sei porquê, tá? Me passava uma vibe um pouco meio realismo mágico, talvez. Mas não tem nada a ver. É realmente uma ficção histórica que não tem muitos acontecimentos. É realmente uma maneira de você aprender um pouco mais sobre aquele período numa ficção. Mas não esperem grandes plots. Tem pouquíssimo. Tem um momento ali que eu fico, meu Deus, essa menina fez isso. Mas, assim, não tem grandes plots. É realmente aquela história pra você acompanhar a jornada do personagem, pra você entender um pouco mais da história do mundo, porque, querendo ou não, isso aconteceu, né? E é muito legal ver a história do mundo sendo contada numa ficção, que às vezes a gente aprende um pouco mais do que se fosse numa aula de história, se entretém mais. Não foi uma leitura favoritada, ainda mais por ser do Clube da Reese. Eu esperava gostar mais do que foi a sensação pra mim de leitura. Mas não foi uma leitura ruim. O começo eu achei bem difícil de ler. O começo é bem demorado, aquele começo bem preguiçoso pra você entender. E ele é um livro, igual eu falei, não tem muitos acontecimentos. Então ele é um livro bem paradão. E eu acho que se você tá no momento de ler livros com acontecimentos, com muito babado e gritaria, esse livro não vai ser pra você. Ele não é pra esse momento. Eu acho que talvez eu não tenha gostado tanto dele assim, porque eu tô nessa vibe caos, sabe? Tipo, coisa que acontece um monte de coisa o tempo inteiro, e enganação, traição, esse tipo de coisa. E querendo ou não, essa é uma leitura mais tranquila, uma leitura mais devagar, sabe? Uma leitura que não é aquele livro que você vai pegar ele numa sentada, ele não é. Mas não deixa de ser ruim. Ele só é um estilo um pouco mais... Eu diria que ele é um estilo um pouco mais adulto, assim. Eu acho que ele é um livro que eu leria com os meus 30 anos, eu teria amado. Mas eu com meus 24, talvez não é muito isso que eu tô procurando. Mas ele não deixa de ser um livro ruim. É um livro muito bom. Mas lembrando vocês que ele tem essa pegada um pouco mais de ficção histórica, essa vibe um pouco mais, sabe, devagar de se ler e realmente acompanhar a vida dessa personagem. Ela não é uma personagem muito interessante. Ela é bem... Assim, não que ela é rasa, mas ela não acontece nada na vida dessa garota, sabe? Tem alguns momentos que acontece algumas coisas que você fala, putz, sabe, pesado. Ainda mais pra aquela época, né, do que... Eu não quero falar o que acontece, porque querendo ou não é um spoiler. Mas você fica pensando, putz, coitada, né, que barra acontecer isso. Nessa época tipo assim, que na época que as mulheres não eram vistas como nada, né? Difícil, mas enfim. Ela dá a volta por cima, a gente acompanha ela por muito tempo. É uma história muito especial que eu acho que... Eu tenho a sensação de que ela vai envelhecer muito bem, assim. É aquele livro que, igual eu falei, se eu lesse ele mais velha, talvez eu gostaria mais. Então eu acho que é aquele livro que, na minha cabeça, talvez ele vai envelhecer muito bem. E talvez, se eu ler ele daqui uns 5 anos, talvez eu goste muito mais, porque eu vou ter outra cabeça, vou estar em outra pegada de leitura mesmo e de ritmo. Mas não é um livro ruim, é um livro muito legal. Se você tá nesse ritmo de leitura um pouco mais devagar, um pouco mais, sabe, quer ler uma coisa mais tranquila, uma coisa mais te ensinando sobre o mundo, é uma leitura super recomendada. A escrita eu achei um pouquinho difícil, mas eu acho que é por conta do momento que a história se passa. Então, tem muitas palavras difíceis. Nossa personagem também, ela não colabora muito, como eu falei, né? Ela é criada dessa maneira um pouco mais diferente das outras crianças. A narração é um pouco diferente. E nesse contexto, assim, da história, tem alguns personagens que eu gostei muito de ver. Um deles é um dos personagens é a Lizzie, que ela é uma ama cativa, quase como se fosse uma empregada, mas é aquela linha tênue entre empregados domésticos e escravos daquela época. E a Lizzie, ela é um pouco mais velha que a Esme, então a Lizzie trabalhava na casa do editor do dicionário, então meio que quando a Esme ia pro script, ela meio que ficava cuidando ali a Lizzie ficava cuidando da Esme, então meio que elas cresceram juntas. E é muito legal ver essa diferença de oportunidades, sabe? A Esme tem oportunidades totalmente contrárias da Lizzie. A Lizzie é realmente como se fosse uma escrava ali, sabe? Na família. Ela não tem nem de perto o mesmo conhecimento, apesar de elas habitarem o mesmo ambiente, né? A Lizzie trabalha ali naquela casa e ela não tem esse mesmo conhecimento das palavras e dessa educação que a Esme, que foi criada ali, tem. Mas a Lizzie também foi criada porque ela chegou lá muito nova. Achei muito legal ver isso. Tem outros personagens também bem impactantes. Tem uma
uma moça, eu esqueci o nome dela, que ela trabalha ali no mercado, ela é um pouco doidinha, ninguém gosta muito dela, e a Esme se solidariza com ela. Tem um casal de amigos que a Esme faz, eles são irmãos. Ela é atriz e o cara, ele é meio que... é irmão dela e meio que acompanha. E essa mulher é totalmente diferente do que a Esme, do que as mulheres de Oxford são. Então, ela é super dada, sabe? Ela luta pelos direitos, ela é super extraordinária. A Esme dá uma brilhada nos olhos nesses momentos. É um livro muito legal, mas como eu falei, tem essa, sabe, não é aquela história mirabolante, nada do tipo. É realmente pra acompanhar a história dessa personagem. E de pano de fundo tem a construção do dicionário. Eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha pensado como se cria um dicionário. Eu nunca tinha pensado muito nisso. E é muito doido perceber como isso foram anos, assim. Começou em 1800 e lá vai cacetadas, assim. Foi até depois de 1900, bem depois da Primeira Guerra Mundial. Então foi bem curioso, assim, acompanhar isso, porque eu nunca tinha nem parado pra pensar em como se cria um dicionário, né? Acho que pessoas mais novas que eu nem devem usar dicionário, eu usava na escola, mas acho que hoje em dia o pessoal nem deve usar mais dicionário em escola, eu acho. Enfim, eu recomendo a leitura se você tá mais essa pegada de uma ficção histórica, uma coisa um pouco mais cabeça. É um livro muito bom. Também foi recomendado pela Reese. Eu acho que seria aquele livro que daria uma adaptação muito legal, mas tipo uma minissérie, sabe? Uma coisa... não uma minissérie. Não vai ser uma das mais assistidas, tipo, mas vai ser uma minissérie um pouco mais informativa, mais da época. Eu gostei bastante. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários. Se você quer ler também, aproveita pra me contar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo e outros com os amigos de vocês, me seguirem nas redes sociais. Eu sou Livros da Lud em todas as redes. E se você ainda não tá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui embaixo. Lá eu posto oferta, novidade literária, tudo do mundo literário pra vocês acompanharem. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo!